Amados e queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em vossos corações. No Evangelho de João, a narrativa bíblica que fala sobre a ressurreição de Lázaro, ela nos traz princípios extraordinários, os quais nos traz grande esperança, principalmente em relação à ressurreição. E é interessante que no capítulo do número 12, após ali o Senhor tê-lo ressuscitado, Lázaro se tornou uma testemunha muito importante. Os dias ali da ressurreição de Lázaro antecederam ali aproximadamente uma semana, 15 dias antes da Páscoa. E na narrativa do capítulo 12, do versículo 9, uma grande multidão que havia vindo de longe para a celebração da Páscoa, estando em Jerusalém, ouviram contar a história da ressurreição de Lázaro, e sendo Betânia tão pertinho, eles se achegaram até ali para a comprovação do fato, para a verificação daquelas narrativas. E muitos ficaram maravilhados, porque ao chegarem lá em Betânia, tiveram o privilégio de poder ter ali uma palavra de Jesus, porque Jesus estava ali naqueles dias em Betânia, e puderam ver ali Lázaro, que fora ressuscitado. O resultado disto, no versículo 9 do capítulo 12 do Evangelho de João, soube numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, e para lá foram, não só por causa de Lázaro, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ou seja, uma grande multidão de pessoas estavam ali se convertendo, confirmando aquele milagre maravilhoso da ressurreição. Mas o versículo do número 10 nos diz, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Matar. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. É algo qual a gente, ao ouvir e ao ler, fica até admirado, dizendo: por que matar Lázaro? Qual o motivo pelo qual Lázaro haveria de ser morto? E morto aqui, sendo condenado e sentenciado à morte pelos principais religiosos. Nós não estamos falando aqui de líderes políticos ou do Império Romano. Nós estamos falando aqui de homens que vestiam ali e ocupavam a posição de sacerdotes, membros do Sinédrio. E até mesmo o sumo sacerdote tinha ali a aprovação e estava envolvido nesta questão. A questão aqui da ressurreição de Lázaro colocava em xeque uma das principais crenças dos saduceus, uma das principais crenças desta ordem dos saduceus, que era a base e a grande maioria dos sacerdotes e sumo sacerdote fazia parte desta classe, de que não existia a ressurreição. Era isto que os saduceus criam, era isto que os saduceus ensinavam. Aparentemente uma grande contradição. Uma grande contradição de homens que ocupavam uma posição religiosa, ocupavam uma posição das questões espirituais, mas eles não acreditavam na ressurreição. E também não ensinava a ressurreição para o povo. Verdade é que eram homens amantes do poder, amantes do dinheiro, homens que haviam se apegado ao poder. Isso não é, amado, algo apenas da época de Lázaro. Pois hoje, os nossos púlpitos pelo mundo afora estão infestados de pastores influenciados pela teologia liberal, os quais não creem na ressurreição de Jesus Cristo e também não acreditam de que Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria. Pastores os quais são aclamados e muitas vezes está diante de mega igreja, estão aí na mídia, são populares, são conhecidos, mas engrossam a fileira daqueles os quais Jesus os chamou de falsos profetas. Falsos profetas.
Aparentemente parece-nos uma contradição tão grande. Como pode um pastor não acreditar na ressurreição, de que Jesus ressuscitou? Ou como pode um pastor estar num púlpito fazendo uso da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, mas ele mesmo não crê que Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria? Sim. E não é algo para que você venha achar que é algo apenas dos finais dos tempos. Esse texto deixa-nos bem claro. Esse texto deixa-nos bem claro o texto anterior, do qual, quando esses principais sacerdotes ouviram a notícia de que Lázaro havia ressuscitado, eles tomaram uma decisão, capítulo 11, versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Aparentemente nós ficamos impressionados porque estamos falando de uma ordem de pessoas e um grupo de pessoas que ocupavam posições e cargos religiosos, funções religiosas, funções sacerdotais. Eram estes homens que ali no templo realizavam o sacrifício, eram estes homens que estavam ali se preparando para realizar ali o sacrifício da Páscoa, para fazer todo o cerimonialismo ali, toda aquela aparência religiosa, mas tudo aquilo não passava de mentira, de farsa, pois estes homens, eles estavam apenas preocupados com seus cargos, estavam preocupados apenas com as suas posições. É isto que o texto nos diz, deixa bem claro. E eles ali se tornaram um opositor à obra de Deus. Se tornaram ali um inimigo da cruz de Cristo, um inimigo da obra de Deus. São estes os quais o Senhor os chama. Eles não entram e não deixam os outros entrarem. Por causa do poder, por causa do cargo, por causa do status os quais eles tinham diante da sociedade. Preocupados apenas com a aparência, amantes do dinheiro, amantes das riquezas, se tornaram ali inimigos da obra de Deus. Assim também há muitos, os quais o Senhor Jesus diz que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. A grande maioria deles, amado, fique consciente disto. Eles estão conscientes dos seus erros. Eles estão conscientes das suas falhas. Eles se tornaram ali homens como Balaão, homens que amam o prêmio, homens que olham apenas para a recompensa. Não a recompensa da vida eterna, não a recompensa do reino de Deus, o reino de justiça, mas eles desejam apenas o prêmio aqui nessa terra, a riqueza, o dinheiro, o status. Temos que matar Jesus, ele opera muito milagre. Temos que lhe silenciar este homem, porque se ele continuar operando, muitos se converterão e crerão nele, e nós então correremos o risco de perder o nosso cargo, de perder o nosso espaço. Que tragédia! Que tragédia humana! A verdade é que o poder cega. Esses homens investidos de poder humano se tornaram totalmente cegos. Que Deus tenha misericórdia de nós, amado. Que Deus possa nos guardar e nos livrar de que nós também não venhamos nos corromper diante do poder o qual o Senhor colocou e nos investiu, pois o Senhor nos deu também poder e também nos deu autoridade.
A única maneira de nós não nos corrompermos com o poder é reconhecermos que a glória e a honra pertencem a Jesus e que Ele nos deu o seu poder e a sua autoridade para que nós viéssemos a nos tornarmos servos para servir, seguindo o exemplo de Cristo. Que você possa realmente ter um coração de servo para a glória e honra do Senhor. Que Deus te abençoe.